Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua presença aqui nessa manhã, pelo mover do Teu Espírito e tudo que já recebemos de Ti. Completa a obra que iniciaste em nossos corações, através da Tua palavra agora. Molda-nos segundo a imagem de Cristo e prepara-nos para os desafios e oportunidades desta semana. Oramos isso em nome de Jesus e agradecemos em fé. Que toda a igreja diga... Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu quero conversar com os irmãos sobre um versículo da palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 8. É o encontro entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um líder religioso de Israel e durante a noite ele veio conversar com Jesus. Ele tinha algumas perguntas sobre o reino. E no versículo 8 Jesus diz assim para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra aonde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Todos os que nascem do Espírito. Como um bom professor, Jesus nos ensina sobre as coisas que nós não sabemos, usando alguma coisa que a gente sabe e conhece. Neste caso, ele pegou o vento, que é uma coisa que todo mundo conhece, para ilustrar uma verdade espiritual que Nicodemos ainda não conhecia e que talvez você e eu não conhecemos e hoje vamos passar a conhecer. E a verdade é essa, que assim como o vento sopra e a gente ouve o barulho dele, mas não sabe exatamente onde ele começou nem onde ele vai terminar, assim é também o agir do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sopra, quando o Espírito Santo age, ele nos carrega consigo. Ele dirige a nossa vida. E a gente talvez não sabe exatamente onde começou e na certa não sabemos para onde está nos levando. Mas a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo é a pessoa que se rende a esse vento e deixa o vento levar. Importante entender que não é o vento das circunstâncias, não é o vento da opinião pública, não é o vento das nossas emoções, é o vento do Espírito. A vida guiada pelo Espírito Santo não é uma vida guiada pelas emoções ou pelo que as pessoas estão falando, pelo ibope. A vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida sensível ao mover de Deus. E uma vida que se entrega a esse mover. A pessoa que é guiada pelo Espírito Santo é como uma folha levada pelo vento, mas o vento do Espírito. Foi assim que Jesus viveu, é assim que Deus quer que vivamos. Eu quero que você pense sobre isso um pouquinho, porque Jesus é o nosso supremo exemplo de tudo. Jesus é a chave da interpretação da Bíblia. Então, quando a gente tem uma pergunta, a gente olha para Jesus e vê como ele reagiu, como ele agiu, como ele lidou com aquela situação. E nós vemos que Jesus agia assim, ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele diz: eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer, eu não falo nada que eu não ouço primeiro o Pai falar. Ele vivia uma vida de total dependência do Espírito Santo. É por isso que ele passava tempo em oração. A oração dele não era aquela oração tipo oração de pânico, a oração de quem liga para o bombeiro e fala: a casa está pegando fogo, socorro. A oração de Jesus não era assim. Você nunca vê Jesus orando assim. Em nenhum lugar na Bíblia onde a oração de Jesus está registrada, ele ora esse tipo de oração. Pelo contrário, geralmente a oração dele já é uma oração de ação de graça. Quando ele ressuscita Lázaro, por exemplo, ele diz assim: Senhor, eu te agradeço porque me ouves. Aliás, eu sei que tu sempre me ouves. Mas eu estou falando isso para o benefício daqueles que estão ao meu redor. Quando ele ora pela multiplicação dos pais, a multiplicação dos pães, ele nota, leia nos evangelhos, ele não ora para o Senhor multiplica os pães, ele ora agradecendo. A Bíblia diz: e tendo dado graças, ele deu o pão aos discípulos, e os discípulos então dividiram, e na divisão dos pães houve a multiplicação. Jesus não orava por crise, ele orava antes da crise, e ali ele recebia a direção de Deus, do Espírito Santo, e ele era movido pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo. E quando ele lidava com a situação, ele sabia que Deus estava naquilo, que o Espírito Santo estava agindo, e então ele, em ação de graça, já movia. Esse então é o ideal de Deus para nós.
Esse é o ideal de Deus para nós. E para isso acontecer, nós temos que nos entregar ao Espírito Santo e deixar que Ele nos guie. E aprendermos a sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu não sei se você lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta. Alguém lembra? Como é que foi? Demorou muito? Um pouquinho, né? Um pouquinho. E a princípio parece uma coisa impossível, né? Você senta naquela bicicleta, papai, não larga não, porque eu não vou cair. E a gente tem medo do pai ou a mãe largar a bicicleta, porque a gente não pode imaginar como é que eu vou conseguir me equilibrar nessa bicicleta. E a gente dá a primeira pedalada e com muita dificuldade a gente pensa que está se equilibrando, mas na realidade olha e vê que é o pai que está segurando o banco, né? A gente não está equilibrando nada, ele que está segurando o banco. Mas a gente começa a pegar confiança e pedalar um pouquinho mais, e ele larga. Foi assim que eu fiz com as minhas crianças. Eu tirava a mão do banco, e elas nem sabiam que eu tinha tirado a mão do banco. E elas pedalavam, crente que eu estava segurando. E elas olhavam, aí elas viam que eu não estava segurando, ela começava a balançar, e eu corria lá e segurava de novo, e continuava correndo com elas, e quando elas se distraíam eu largava de novo. E aos poucos elas foram pegando confiança, daqui a pouquinho elas estavam pedalando, já estavam lá embaixo, quando elas olhavam, viam que eu não estava lá mais, e elas não tinham mais medo e continuavam pedalando. Aí não sabia voltar, aí eu tinha que correr lá para pegar elas, né? E ensinar elas a fazer a curva. Andar no Espírito é mais ou menos assim também, queridos. A gente começa a andar as nossas primeiras pedaladas e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente está com medo, a gente está nervoso. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando você anda guiado pelo Espírito Santo, é uma vida sem culpa, sem condenação, porque o Espírito Santo está te guiando, está te dirigindo. Você enfrenta tudo que você se depara nessa caminhada, você sabe que vem de Deus, e você pode enfrentar com coragem, com sossego, com paz, sem medo, sem temor, descansando e confiando. Essa é a vida do Espírito, e é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer para mim. E eu tenho pedido a Deus: Senhor, me ajuda, me ensina a andar guiado pelo Espírito. E queridos, o retrato é aquela folha sendo dirigida pelo Espírito Santo, pelo vento. Romanos 8,14, leia comigo. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Mais uma vez. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Esse é o sinal de que alguém de fato é filho de Deus. Ela é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dirige os passos dessa pessoa. Mais uma vez, o retrato é Jesus. Jesus viveu esse estilo de vida. Esse é o padrão para nós. E é isso que nós precisamos de desenvolver. Eu quero desafiar a igreja. Vamos deixar Deus dirigir a nossa vida. Queridos, deixar Deus dirigir a nossa vida, eu acho que a razão que é tão difícil para nós é porque a primeira coisa que você vai ter que abrir mão, aliás, em vez de afirmar, deixa eu perguntar. Se você é essa folha levada pelo vento, o que você abriu mão? O que você deixou? Como? As próprias decisões. Alguém usou uma outra palavra. Controle. Controle. As nossas próprias decisões. Uma das coisas mais difíceis da gente ceder é o controle das coisas. Desde que Adão e Eva sentaram no banco do motorista e puseram as mãos no volante, a gente não conseguiu mais largar. E a tendência de todo ser humano é querer sentar no lugar do motorista e segurar no volante. Quando nós somos convidados a sermos passageiros e deixar Jesus ser o motorista. Se você parar para pensar, é um tremendo privilégio. O Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso Deus, por amor e misericórdia, concorda em ser o nosso chofer. Você anda
no carro com Deus, e Deus dirige. Geralmente quem dirige, a pessoa importante é que vai no lugar do passageiro. O motorista é motorista, está servindo. Deus fala, não, eu vou dirigir. E você senta aqui com o passageiro, vamos fazer essa viagem juntos. Nós vamos desfrutar essa viagem juntos, mas deixa eu dirigir. Mas, mais uma vez, desde que Adão e Eva puseram a mão no volante, a gente gosta de segurar o volante. Aquele hino bonito, antigo da igreja, lembra? Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau. O cabo da nau é aquele cabo que dirige o barco. A nau é o leme que dirige o barco. Então, solta o cabo da nau e pega os remos. Rema e deixa Deus segurar a nau e dirigir. Esse é o desafio. E a Bíblia diz, só as pessoas que descobrem esse estilo de vida e vivem esse estilo de vida, essas são as pessoas que estão vivendo como filhos de Deus. Foi assim que Jesus viveu e é assim que Ele quer que a gente viva. Lembra que quando Jesus estava com seus discípulos num determinado lugar, chegou um mensageiro dizendo para ele, olha, o seu amigo Lázaro está prestes a morrer. E Marta e Maria, as irmãs dele, estão te mandando aqui essa carta, esse bilhete urgente. Vai lá ajudar ele, por favor, antes que alguma coisa aconteça, alguma coisa pior, antes que ele morra. A Bíblia diz que Jesus ficou na dele, como a gente diz lá no Rio de Janeiro. Ficou na dele. Por quê? Porque o Espírito Santo não disse para ele ir ainda. E ele não ia ser pressionado por um recado, por um bilhete, por uma carta, Ele estava sendo guiado pelo Espírito. O Espírito Santo não tinha mandado ele ir ainda. Mais tarde, o Espírito Santo diz, vai. Aí ele vai. E quando ele chega lá, Lázaro já tinha morrido. Aí as irmãs de Lázaro interpretaram isso como um atraso na parte de Jesus. Jesus, se tu estivesses aqui quando Lázaro estivesse vivo, antes dele morrer, haveria esperança para a situação. Aí Jesus vira para ela e diz, se creres, verás a glória de Deus. Marta, Maria, o Espírito Santo sabe o que está fazendo. O Espírito Santo nunca está atrasado, nunca está adiantado, é sempre na hora certa. Deixa o vento soprar e vamos deixar o vento. Me leva até aonde ele foi enterrado. Aí levaram ele lá. Aí o Espírito Santo, ok, hora do milagre. Aí ele diz assim, abre o sepulcro, tira a pedra. Jesus, ele já está enterrado há 3, 4 dias, já está fedendo, já está tirando o corpo dele já começou a se decompor. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para fazer. Eles tiraram a pedra. Senhor, obrigado, porque tu sempre me ouves e eu sei que está me ouvindo mais uma vez. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Tem um outro episódio interessante na vida de Jesus. No final do seu ministério, estava tendo uma festa em Jerusalém, a festa da Páscoa, e era a festa principal dos judeus. E tudo de importante acontecia em Jerusalém, geralmente em torno dessa época, porque todos os judeus do mundo inteiro, ou muitos dos judeus do mundo inteiro, vinham celebrar a Páscoa em Israel, em Jerusalém. E os irmãos de Jesus que não criam nele durante a vida terrena deles, os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Então eles de chacotinha, zombando dele, falam, Jesus, todo mundo que quer ser famoso, quer ser alguém, vai a Jerusalém na Páscoa, você deve ir também. Como quem diz, se você é realmente o Messias, vai. Olha, como quem diz, não, eles estavam dizendo isso, em outras palavras, mas estavam dizendo isso. Se você realmente é o Messias, se você realmente é o Filho de Deus, vai lá e faz alguma coisa, chama atenção, lança o teu ministério publicamente, convence o mundo de que você é quem você diz ser. E Jesus falou assim, não, a minha hora ainda não chegou. Em outras palavras, o Espírito Santo não mandou eu ir. O interessante é que a Bíblia diz que naquele mesmo dia os irmãos de Jesus foram para Jerusalém e Jesus não foi. No dia seguinte o Espírito Santo fala, agora vai. Aí ele foi, de fato ele foi. Mas ele não foi quando ele foi pressionado, ele não foi quando mandaram ele ir, ou pediram para ele ir, ou pressionaram ele para ir, ele foi quando o Espírito Santo disse para ele ir.
Queridos, ser guiado pelo Espírito Santo é soltar o cabo da nau. É abrir mão do controle das nossas decisões e falar, ok, Espírito Santo, sopra e dirige a minha vida. A Bíblia diz assim, em Marcos 8, aliás, uma frase eu já li, mas vou ler de novo. Ser guiado pelo Espírito é ser controlado por Deus. É pensar, sentir e agir sobre a influência do Espírito Santo. Leia essa frase comigo, por favor. Ser guiado pelo Espírito é ser controlado por Deus. É pensar, sentir e agir sobre a influência do Espírito Santo. Então é deixar o Espírito Santo influenciar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e até mesmo os nossos sentimentos. Senhor, me ajuda a sentir o que tu sentes. Amar as pessoas como tu amas as pessoas. Entender as pessoas como tu entendes. Tratar as pessoas como tu tratas. Sentir o que tu sentes. Pensar o que tu pensas. Fazer o que tu fazes. Ser guiado por Deus, queridos, é isso. Rapidamente. Existem sistemas de influência que combatem a influência do Espírito Santo na nossa vida e buscam infiltrar a nossa maneira de pensar, de agir e sentir. Jesus identifica dois desses sistemas, especificamente eu quero mencioná-los rapidamente. Porque eles são chamados por Jesus no Novo Testamento de fermento. O que é fermento? Fermento é aquele pozinho que você mistura com a massa e ele tem uma influência tão grande que toda a massa incha, né? Um pouquinho de fermento, um pocão de massa, mas o fermento tem uma influência tão grande que toda a massa vai mudar por causa do fermento. Então, mais uma vez, Jesus pegou uma coisa que a gente conhece, fermento e massa, e usou isso para ilustrar uma grande verdade. Ele falou, existem certas coisas que, se elas infiltrarem a tua vida, os teus valores, a tua maneira de pensar, elas são tão poderosas que elas vão te influenciar, assim como o fermento influencia uma massa. E ele identifica duas dessas coisas, eu quero mencioná-las, porque são as coisas também que tentam influenciar a nossa vida no lugar do Espírito Santo. Marcos 8,15, leia comigo em voz alta. Jesus chamou a atenção deles, dizendo, fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Jesus chamou a atenção deles. Deles quem? Dos discípulos. E disse assim, olha, cuidado. Cuidado porque o Espírito Santo quer dirigir a vida de vocês, mas ao mesmo tempo tem duas outras influências tentando influenciar vocês também. E elas agem como fermento. Um pouquinho, uma pitadinha de fermento na mente de vocês vai deturpar a maneira de vocês pensarem. Fiquem alertas. O fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? Os fariseus são os líderes religiosos. E o fermento dos fariseus é a influência religiosa. É o pensamento religioso. É a religião. Jesus não veio trazer a religião, ele veio trazer a salvação. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo cristianismo, não, senão por mim. O cristianismo é uma pessoa, não é um movimento, não é uma igreja, não é um prédio, não é um credo, não é uma série de doutrinas. O cristianismo é uma pessoa. O cristianismo é uma pessoa. Jesus disse para Nicodemos, religião você já tem, mas o que você precisa é nascer de novo. Você precisa ter um relacionamento pessoal comigo. Você precisa conhecer a Deus. Queridos, a religião é a tentativa do ser humano de chegar a Deus. E é por isso que toda religião leva à frustração, porque ninguém consegue chegar a Deus. A única maneira de chegarmos a Deus é se Deus vier até nós e nos resgatar. E é por isso que João 1 é tão importante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que Jesus veio e habitou entre nós? Porque nós não conseguimos ir e habitar com Ele. Ele veio até nós e Ele construiu uma ponte. Aí Ele diz, olha, quem crê em mim vai ter a vida eterna. Vinde a mim, vinde a mim.
Você vem a uma pessoa, você não vem a um credo, você não vem a uma lista de doutrinas, você não vem a um ismo qualquer, você vem a uma pessoa, a pessoa de Jesus. Não há pastor, não há igreja, não há doutrina que morreu por você na cruz. Quem morreu por você na cruz foi Jesus. E não é o sangue do pastor, da pastora, do Joaquim, do fulano que salva, é o sangue de Jesus. Jesus. A religião é uma tentativa de tapar o sol com a peneira. O fermento dos fariseus é a religião. O fermento de Herodes, por outro lado, é a política. A política, Herodes era um rei. E a política é um sistema de controle, um sistema humano de controle. É uma maneira de manipular, de dirigir, de administrar pessoas e os seus recursos. Esse é o fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. E Jesus falou, cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado com a política que manipula, que tenta dirigir a vida das pessoas. Queridos, tanto a religião como a política são uma forma de manipulação, uma forma de controle externo. Através da religião e da política, pessoas em controle tentam manter o seu controle. E tentam sujeitar os outros ao que eles ou ela, ou ele ou ela, ou eles ou elas querem. A política e a religião são armas de manipulação. E por isso, Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Através da política, um grupo pequeno de pessoas consegue abusar de um grupo maior. O retrato mais claro, talvez o retrato mais claro disso, na certa o retrato mais perto de nós disso, é o que está se passando no Brasil agora. A política permite que um grupo pequeno de pessoas, 100, 200, 300 pessoas, tirem vantagem de 130 milhões de pessoas. Um grupo de 1.000, não sei o número de pessoas, 1.000 pessoas exploram 130 milhões de pessoas. 1.000 pessoas roubam, porque não tem outra palavra para isso, é roubo. Exploram 130 milhões de pessoas. A política permite que isso aconteça. E isso não é exclusivo do Brasil, não é único no Brasil, não. Estou falando do Brasil porque esse último escândalo é o último Deus nos acuda no Brasil. Então está bem fresco na nossa mente. Mas a verdade é que acontece em outros países. Em alguns lugares em proporções piores, em alguns lugares em proporções menores. Mas a verdade é que acontece porque a política permite que isso aconteça. Que um grupo pequeno de pessoas controle o resto. Eu me lembro, nós estávamos, os nossos missionários, irmão Fred e irmã Teresa, estavam lá na Suazilândia, ministrando. E nós estávamos lá visitando eles. E nós passamos eu não sei se o irmão Fred vai lembrar disso. Nós passamos por uma montanha alta, bonita. Eu me lembro que o irmão Fred fez um comentário interessante. Ele falou assim, é dali daquele precipício que o rei ensina as pessoas a voar. Eu achei interessante essa frase. Por quê? As pessoas que desobedecem, tem um rei na Suazilândia, e ele é dono de tudo. E ele tem não sei quantas mulheres. O povo está morrendo de fome. Talvez eu esteja exagerando um pouquinho, mas o povo está passando necessidade. E ele está vivendo na nata. Ele tem não sei quantas esposas. Cada uma delas tem um Mercedes. Ele tem palácios e tudo. E pelo que a informação que eu tive, quando alguém desobedece às ordens dele, ou quando ele suspeita que alguém está possivelmente pensando em ter um caso com uma das rainhas, das princesas dele, não sei nem qual é o nome lá, uma das mulheres no harém dele, os soldados levam eles lá para cima dessa montanha e jogam eles lá de cima. Aí o irmão Fred falou brincando, é lá que eles aprendem a voar. Que sistema permite que uma pessoa tenha esse poder
de dizer, esse morre, esse vive. Isso é meu, você vai morrer de fome, mas eu vou ter tudo isso. É a política. E queridos, nós estamos falando em política, assim, no plano maior, a macropolítica, a política em termos de governo, mas essa política acontece em termos menores. A micropolítica acontece também, por exemplo, na família, no trabalho, na igreja. Quando uma pessoa quer controlar e manipular, às vezes é o esposo, ele quer controlar, manipular, às vezes é a esposa, às vezes são os filhos, às vezes na igreja é a junta administrativa, às vezes é o pastor, às vezes é uma família influente da igreja, às vezes é uma família rica dentro da igreja. E começa a politicagem, a briga por título, por ofícios, por nome, por cargo, para mim poder te controlar, para mim poder manipular as pessoas, para mim poder controlar os resultados. E Jesus fala, o meu reino não é assim. O meu reino não é assim. Lembra que ele conversou com os discípulos sobre isso mesmo? Ele falou assim, olha, no mundo os reis dominam o povo, mas no meu reino não será assim. Quem quiser ser grande no meu reino, seja o quê? Servo de todos. Servo de todos. Jesus diz, não é política, não é manipulação. E queridos, volta a tela uma só, obrigado. Vocês estão no caminho certo, mas é que eu vou voltar e vou falar mais uma coisa. Queridos, eu creio que é importante que a gente se conscientize, como cristãos, como pessoas que frequentam a igreja regularmente, é importante que a gente se conscientize principalmente do fermento dos fariseus. Porque o fermento dos fariseus é a política com roupa religiosa, com roupa espiritual. É a mesma coisa, é fermento, é manipulação, mas só que se esconde com um versículo da Bíblia, se esconde com um pretexto espiritual, mas nada mais é do que manipulação. E é tão fácil a gente cair nessa, principalmente nós que frequentamos a igreja, que lemos a Bíblia, que oramos e queremos buscar Deus, é tão fácil a gente deixar o inimigo transtornar as coisas e deturpar as coisas e a gente se tornar manipulativo. E a gente usar desculpa espiritual para manipular as pessoas, para controlar as pessoas. Usar um testemunho, por exemplo. Usar uma oração. A gente quer falar uma fofoquinha. Eu quero falar uma fofoquinha sobre a irmã Marilda, mas como é que eu vou falar fofoca? Vai ficar chato, né? Vamos ver que eu sou fofoqueiro. Aí numa reunião de oração, irmãos, vamos orar pela irmã Marilda, eu estou muito preocupado com ela. Os irmãos têm reparado, aí eu aproveito e lanço a minha fofoquinha, coberto de oração. Isso é fermento de fariseu. Isso é religião. Isso é usar um tema espiritual para manipulação. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Jesus diz, não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Eu quero desafiar a igreja para a gente zelar pela pureza da nossa fé em Deus. E largar o controle, porque ser guiado pelo Espírito Santo é largar o controle. Eu me lembro aconteceu aqui na igreja, uma irmã, ela veio congregar conosco e Deus começou a se envolver na igreja e ela deu um testemunho, ela agradecendo a Deus, eu agradeço a Deus e tal, porque ela sentiu uma certa liberdade. A carga, ela vinha de uma igreja que era assim, muito rigorosa, anyways. Ela usou uma frase que me chamou muita atenção. Ela falou assim, eu me lembro, porque na nossa igreja a gente tinha uma opção de regra. E eu me lembro até que ela falou assim, na inocência dela, na inocência dela, ela falou assim, e eu me lembro que na nossa igreja era pecado mulher usar saia. Mas aí veio o pastor fulano e deixou de ser pecado. Obviamente ela está testemunhando, não era hora de falar, mas eu pensei, gente, como é que a gente chega ao ponto de que um pastor
determina o que é pecado ou não? Quem deu a gente, quem deu a um pastor, uma pessoa, o direito de dizer o que é pecado ou não? Quem diz é Deus. Ou é pecado ou não é, e a Bíblia vai dizer. Mas a razão que tem essa... Olha, e veja bem, queridos, eu entendo que a liderança da igreja, os líderes da igreja, às vezes tem que tomar uma posição sobre uma questão, porque naquela situação onde eles se encontram, está tendo um problema com aquilo. E para proteger a pureza da igreja, às vezes é necessário a liderança da igreja falar, olha, nós vamos evitar isso por causa de A, B ou C. Isso aconteceu, por exemplo, na igreja de Coríntios. A igreja de Corinto ficava numa cidade, a igreja de Coríntios ficava na cidade de Corinto, e na igreja de Corinto tinha um templo, a deusa Diana. E essa deusa, o culto dessa deusa, era celebrado por, e perdoe a expressão, mas não tem outra maneira de dizer, eram por sacerdotisas prostitutas. O culto dessa deusa era nada mais, nada menos do que orgia. Ela era uma deusa considerada a deusa da fertilidade. Então, para cultuar essa deusa, e se você é um fazendeiro e você quer ter uma boa colheita, então você vai celebrar a fertilidade. A maneira que você celebra a fertilidade, você vai para o templo e entre aspas, as pastoras dessa igreja são prostitutas. E você bebe vinho e você celebra. E é interessante para mim que nessa igreja é onde Paulo mais passa tempo falando sobre a importância do equilíbrio no lar. E ali ele não permite que as mulheres ensinem. Mas se você for em Romanos capítulo 14... ele tem uma lista, terminando a carta de Romanos, ele tem uma lista de pessoas que ele congratula, que ele saúda, e entre elas estão mulheres que ele diz serem ministras. Aliás, tem um debate sobre isso, mas aparentemente tem uma mulher nessa lista que ele se refere a ela como apóstolo. E mais uma vez, tem um debate se o nome em grego realmente é uma mulher ou se é um homem, e se apóstolo se refere a ela ou não. Mas nós sabemos, por exemplo, a Bíblia fala sobre Áquila e Priscila, que eram companheiros de Paulo. E é interessante, quando a Bíblia fala sobre Áquila e Priscila, apresenta Áquila como marido e Priscila como esposa. Mas quando fala neles ministrando, menciona Priscila como ministra, como ensinadora. Então nós sabemos que na igreja do Novo Testamento, na igreja do primeiro século, existiam mulheres que ministravam, que pregavam, que ensinavam. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Mas em Coríntios, Paulo achou necessário, por causa do abuso, por causa do que estava se passando naquela cidade, foi necessário tomar uma postura, tomar uma decisão e falar, olha, cuidado, porque a cultura dessa cidade está baseada e mulheres líderes que levam para o mal. Então eu entendo a necessidade da liderança de uma igreja tomar uma certa postura por causa de uma crise, de um problema, de uma situação naquela cultura que precisa ser corrigida. Mas isso é diferente de dizer, por exemplo, que uma coisa é pecado ou não. Deixa eu dar um outro exemplo. Eu cresci na igreja do Brasil e na minha igreja era anátema bater palma. Anátema. Os pastores nunca permitiriam isso. Você podia dar glória a Deus, até falar em línguas. Mas bater palma não. Na minha igreja seria anátema uma pessoa se levantar durante o louvor e dançar. Aí nós vamos na África. Se você nunca viu uma igreja africana tirando oferta, você nunca viu uma oferta. Vá no YouTube e pega oferta na África. É uma das coisas mais lindas, uma das festas, das celebrações mais lindas que eu já presenciei na minha vida, é uma igreja africana tirando oferta.
Alguém vem à frente e começa a cantar e bater o pandeirinho, o tambor, o pandeirinho. Às vezes não tem nem outros instrumentos, mas é só o pandeirinho mesmo, a pessoa cantando. E eles vêm com aquelas roupas bonitas, coloridas, parece aquela roupa de José que ele ganhou, né? Veste colorida. E eles vêm dançando, e eles vêm pulando, e eles vêm sorrindo, e eles entregam. E queridos, são gente sofrida, gente passando por dificuldade, mas eles trazem com uma alegria e entregam a oferta a Deus aqui no altar e voltam dançando. E aquelas... É uma coisa linda, linda, linda. Eu entendo porque os pastores da minha igreja, na minha infância, acharam por bem não permitir que a igreja batesse palma. Porque eu cresci na época do Chacrinha. Eu entendo, eu não sei, eles nunca falaram, nunca explicaram, e eu nunca tive a oportunidade de perguntar, porque eu era criança, mas eu imagino que eles estavam tentando manter uma diferença, uma separação. Olha, uma coisa é show e chacrinha, outra coisa é igreja. E eu entendo e honro isso, porque às vezes eu acho que isso se perde na igreja de hoje. Às vezes a igreja, eu às vezes ouço as pessoas se referirem a um programa evangélico como show. Isso para mim me incomoda. Show é uma coisa, culto é outra. Me incomoda, por exemplo, quando alguém se refere a um concerto evangélico como show. Se é show, eu não quero ir. Se é show, eu pessoalmente não quero. Se você quiser, pode ir. Não estou dizendo que é pecado, não. Mas show, eu não quero. Show, o mundo faz melhor do que a gente. Se eu quiser um show, eu vou ver um show do mundo, porque o mundo sabe fazer show. Mas o mundo não sabe louvar. O mundo não sabe cultuar a Deus. O mundo não sabe adorar. Então, se vai ter adoração, se vai ter louvorzão, se vai... Aí eu vou, aí eu quero. Mas show... Para ser sincero, se eu quiser show, eu vou no Roberto Carlos. Eu quero louvor. Eu quero adoração. Então, eu entendo o que a igreja fez, e eu entendo que isso é necessário às vezes, para manter a saúde e a pureza da igreja. Eu entendo, por exemplo, eu cresci, eu não sei se ainda é porque eu já saí do Brasil há muito tempo. No meu tempo de Brasil, quando eu era criança, muitas pessoas, o diabo se manifestava no meio do culto. Mais de uma vez eu vi pessoas se manifestando endemoniadas no culto. E elas começam a gritar e se bater e dançar e pular. E imediatamente eles oravam, o demônio era expulsado. Então eu entendo que a igreja tomou uma postura para se distanciar disso. Falou, olha, se os endemoniados se manifestam dessa maneira, vamos diferenciar a nossa manifestação de alegria, de festa para Deus. Então eu entendo e respeito a decisão que eles tomaram. Mas uma coisa é você instruir a igreja e outra coisa é dizer, não, isso aqui é pecado. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Uma se torna manipulação, quando eu começo a dizer, não é pecado. Se você fizer isso é pecado. Usar bermuda é pecado. Jogar bola é pecado. Se o cabelo tiver um pouquinho mais longo, tocar na orelha é pecado. O calça comprida é pecado, batom é pecado, brinco é pecado. Queridos, isso é manipulação. Isso é alguém tentando controlar alguém. Isso não é fé em Deus. Mais outro esclarecimento. Não estamos falando aqui de doutrina, de sã doutrina. O que Deus falou que é, e o que Deus falou que não é, não é. Então, por exemplo, quando Deus fala, não adulterarás. Falou, está falado. Deus falou. Não precisa discutir, conversar. Vamos tirar um voto aqui. Quem acha? Não. Deus falou. Adultério é pecado. Não furtarás. Furto é pecado. Não vos embriagueis com vinho. Embriagar é pecado. Ponto final. Deus falou, está falado. Ele fala num lugar de autoridade, eu aceito. Ponto final. Eu posso até ter dificuldade. Sim, eu estou tendo dificuldade nessa área, me ajuda. Mas eu entendo que eu estou errado, tu estás certo. Ponto final. Mas quando nós vamos além disso e começamos a controlar as pessoas, isso é o fermento dos fariseus. Isso é perigosíssimo. Então Deus falou, Jesus falou, olha, cuidado com esse fermento. Agora, rapidamente, Mateus 15... Aliás, perdão, eu vou pular essa passagem. Marcos 8, 23. Eu tenho boas notícias para os irmãos. Leia comigo em voz alta. Jesus virou-se,
olhou para os discípulos e respondeu Pedro dizendo: saia da minha frente, Satanás, você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Note que quando você pensa como o mundo pensa, quando você pensa em manipulação e controle, você está pensando como o inimigo. Porque Jesus identificou isso como uma coisa demoníaca. Ele falou: para trás de mim, Satanás. Pedro, você está sendo influenciado por Satanás. Por quê? Porque você está pensando como um ser humano e não como Deus pensa. Mas veja comigo Mateus 13:33. Leia comigo em voz alta, rapidinho. Jesus contou mais esta parábola para o povo, dizendo: o reino do céu é como fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Eu tenho boas notícias para a igreja. Assim como existe o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, existe também o fermento do reino. O fermento do reino é a influência do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que gera em mim os valores de Deus. E queridos, quando esse fermento é misturado à massa da minha vida, eu também vou ser influenciado por esse fermento e vou começar a ser cheio da vida de Deus. E em vez de controlar, eu vou querer ser controlado. E em vez de ser servido, eu vou querer servir. Em vez de querer receber, eu vou querer dar. Porque Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Jesus disse: o maior no meu reino é aquele que serve. Eu sei que eu estou sendo influenciado pelo reino de Deus quando eu quero amar, quando eu quero perdoar, quando eu quero servir, quando eu estou pronto para dar. E quando não é isso que está me influenciando, quando o meu desejo num relacionamento é receber, é controlar, é ter, eu estou debaixo da influência do fermento errado. A igreja está quieta hoje. Eu sei que está tarde, eu vou parar por aqui. Romanos 8,14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A minha oração hoje, queridos, é que eu e você soltemos o cabo da nau e ponhamos a nossa mão no remo e navegarmos com fé em Jesus. Que eu e você estejamos dispostos a ser uma folha dirigida pelo vento do Espírito. Que o vento sopre e dirija as nossas vidas. Põe-se de pé comigo. Obrigado pelo encorajamento e atenção dos irmãos. Eu sei que eu passei um pouco da hora, mas glória a Deus. Que Deus nos ajude. A minha oração sincera é que Deus nos ajude a sermos guiados pelo Espírito Santo. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é abrir mão do controle. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude a estarmos debaixo da influência do fermento do reino de Deus, que nos faz querer amar, querer perdoar, querer servir, querer dar, querer contribuir e não controlar. Que Deus nos livre da influência do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado por nos ensinares sobre o fermento, o bom e o mau fermento. Livra-nos da religiosidade, da manipulação, do controle que acontece através da religião e da política. E ajuda-nos a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vento do Espírito sopra nesse lugar. Vento do Espírito sopra nesse lugar. Eu quero fazer uma rápida pergunta antes de entregar o culto à equipe de louvor, que vai nos abençoar com o último hino, que vai nos despedir. Mas antes disso acontecer, eu quero perguntar, se há alguém aqui nessa tarde que queira dizer: eu entrego o controle da minha vida nas mãos do Espírito Santo. Eu cedo
as minhas decisões, a minha vontade, eu entrego ao Espírito Santo. Se você está disposto a fazer essa oração, levante a sua mão e eu quero orar com você. As minhas mãos estão levantadas também, porque eu quero render o controle da minha vida a Ele. Sempre que eu ponho a mão no volante da minha vida, não dá certo. Senhor, eu estou tirando as mãos do volante. Aleluia. Diversas mãos levantadas, as minhas também estão. Aleluia. Senhor, essas mãos levantadas são pessoas que estão se rendendo a Ti. Eu também me incluo com elas. Estamos tirando a mão do volante e dizendo: Senhor, dirige o carro da nossa vida. Toma a direção da nossa vida. Toma a direção da nossa vida. Toma a direção dos nossos negócios. Toma a direção dos nossos lares. Toma a direção desse ministério. Toma a direção dos nossos dias, Pai. Abro mão dos meus planos. Abro mão dos prazeres. Abro mão da minha vontade. Abro mão da minha vida, Senhor. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-nos aqui, entregando nossas vidas em Tuas mãos. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém.